Já de cara eu quero lançar um desafio para vocês. O que é gigante, adormecido e rico em silício? Tempo 1, 2, 3, tempo esgotado, eu sinto muito. E a resposta é Brasil. Só que não, é só para descontrair. Acredito que muitos pensaram que era o Brasil por conta do Máxima Criada, o gigante acordou. Mas como eu sou bonzinho, eu vou dar mais uma dica. Acompanha essa passagem bíblica. Tempo esgotado novamente, e se você falou Netflix ou gigantes de silício, tome aqui o meu like. Sim, os gigantes de silício, conhecidos também como Netflix, eram seres monstruosos, mas ainda assim descobrir a sua existência provocou magia e maravilha em minha vida. Mas antes de falar das escrituras sagradas, eu quero ser científico e demonstrar a possibilidade da existência dessas criaturas. Desde o ensino médio, o que aprendemos? Que o carbono é um elemento base para o quê? Para a vida. Não raras são as vezes que presenciamos cientistas notáveis declarando que nenhum elemento é tão essencial para a vida quanto o carbono. E o carbono é um elemento sem igual, tamanho seu potencial de se combinar e organizar com outros elementos para gerar novas substâncias. E falando em tamanho, e se eu te disser que nos tempos de Noé, sim, aquele da arca, do dilúvio, existia toda uma forma de vida baseada não no carbono como nós, os animais, plantas e uma infinidade de substâncias que apresenta carbono em sua estrutura, mas sim em um outro elemento químico, o silício. Ficaram surpresos? Gravem isso em sua mente e esperem pelo que vem a seguir. O silício está presente em basicamente toda areia, rocha, barro, solo e tantas outras substâncias, ou seja, um elemento legitimamente da Terra. Nesta linha de raciocínio é possível afirmar sim que esse mineral era a base da vida não apenas de nós os homens, mas também dos animais e das árvores. Duvida? Então me acompanhe, amigos. Como demonstrei anteriormente, o silício está presente em uma infinidade de compostos da Terra. E segundo a Bíblia, o homem é formado do pó da Terra. Também é possível identificar uma variedade de vitaminas, minerais, sais e etc. encontrados também na Terra. O silício também está concentrado em algumas pedras, pois é o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre, atrás apenas do oxigênio. Pode ser encontrado em sua forma natural como quartzo e outros tipos cristalinos de silício existentes na natureza. Atualmente, esse material é muito, mas muito importante na indústria da tecnologia, sendo usado na fabricação de componentes eletrônicos como microchips de armazenagem de memória e na inteligência artificial, ou seja, eita silício sagrado. Então é isso, as suas propriedades semicondutoras são usadas na fabricação de transmissores, células solares e todos os tipos de dispositivos com circuitos integrados. Ou seja, meu caro, seu celular, seu computador, seu videogame, sua televisão, tudo isso se enquadra no que estou falando agora. As empresas de tecnologia dependem de silício para os seus projetos. Não é à toa, o polo de tecnologias das maiores empresas do mundo é chamado do que, Joseph? Silicon Valley, Vale do Silício. Por esta razão, então, é conhecido como Vale do Silício. A região da Califórnia na qual está concentrado as gigantescas do setor de eletrônicos e tecnologia da informação. Lá você encontra empresas como Google, Microsoft, Apple, PayPal, Intel, dentre outras notáveis da tecnologia e seus derivados. Interessante, né? Mas calma aí. As empresas tecnológicas giram em torno da exploração do silício e das suas ligas. Dentre as propriedades já mencionadas aqui, ele também é um ótimo condutor de som. Mas vamos lá, as árvores petrificadas são encontradas em vários lugares do mundo. América do Norte, como por exemplo no Arizona, Estados Unidos, temos a Floresta Nacional Petrificada. Aqui na América do Sul existe a Patagônia na Argentina, inclusive em nosso Brasil temos a Mata no Rio Grande do Sul, que também é uma floresta petrificada, para você que não sabe. Essas madeiras petrificadas, na sua composição química contém calcedônia. Ela é uma variedade de quartzo e que vai residir a exata configuração celular anterior da própria madeira. Como assim, Joseph? Ou seja, as árvores eram pedras preciosas. Calcedônia você encontra na Bíblia, no Muro da Nova Jerusalém e
também no peitoral do sumo sacerdote. Para você acompanhar o meu raciocínio, calcedônia é um variante do quartzo. O quartzo é um elemento à base de dióxido de silício, CO2. Essas árvores gigantes do passado eram pedras de silício e hoje em dia, infelizmente, você só encontra o toco delas por aí. Aqui no Brasil, por exemplo, o Monte de Roraima era uma árvore do mundo pré-diluviano. E para você entender melhor o que eu estou dizendo, essas árvores tinham uma distribuição sobre todo o planeta. Na realidade, essas árvores gigantes serviam como base de dados da natureza, como um software da vida natural, que tem o que? A origem da terminologia planta de energia. Então essas árvores eram geradoras de energia e fazia de suas raízes uma rede que intercambiava dados. Nossos ancestrais acreditavam que as árvores estavam desenhando para conservar o software da natureza e o guardar em seu portal de memória. Nada diferente do que o que conhecemos no mundo atual da tecnologia. É de suma importância ressaltar que os frutos dessas árvores não eram como os frutos de hoje em dia, que caem no chão e apodrece com poucos dias. Essas espécies de frutos eram conectadas às árvores porque as árvores são como antenas. Os frutos eram como cristais de quartzo. O homem se energizava desse tipo de conexão, desse tipo de energia. Você precisa entender que no mundo do Éden o homem não chegava nas árvores, tirava o fruto e mordia ou comia. Tudo nessa época era diferente, era de outra forma, de outra natureza. Estudos atuais afirmam que as raízes das árvores passam por processos elétricos semelhantes aos que ocorrem no cérebro humano. O que seria o que? Os pensamentos das árvores formando embaixo da terra uma rede de comunicação entre elas. Por exemplo, a famosa árvore do Jardim do Éden, que não era uma árvore qualquer como a vemos nos dias de hoje. Ela se encontrava no centro do planeta, ponto de alto potencial magnético, o que corroborou para o crescimento colossal e jamais registrados cientificamente até a atualidade. Era a maior, ou melhor, era e é a maior árvore que existiu. Devido às suas características e à base de conhecimento que passei para vocês, é possível considerar que a árvore no centro do Jardim do Éden é um ponto de conexão dimensional. Espera aí que eu vou tentar ser mais claro com vocês. Esta árvore era o ponto de conexão que o homem não podia acessar. Porém, depois de serem condenados à mortalidade, lavrar a terra para o sustento e conviver com a dor, fica claro que ela foi acessada como a passagem bíblica nos afirma. O interessante também é você saber qual o meio pelo qual o homem teve acesso a esse conhecimento. Agora, saindo da zona de responsabilidade da ciência e retomando ao estudo bíblico, é só para você ver como Bíblia e ciência tem tudo a ver. No livro de Gênesis, obtemos o conhecimento sobre quais os motivos do Criador estabelecer a vida de Adão e Eva no Jardim do Éden e permitirem consumir todos os recursos ali existentes. Entretanto, um único fruto que foi proibido foi o consumo do fruto da árvore que se encontrava ao centro do Jardim do Éden. O guardião da árvore era, ou seja, aquele com a missão de impedir o acesso de Adão e Eva ao fruto da árvore. Era ninguém menos que o serafim Lúcifer. Aí você fala pra mim, Yosef, você tá fumando fruto proibido, cara, só pode. A Bíblia diz que quem persuadiu a Eva a comer do fruto proibido e posteriormente oferecer a Adão foi a serpente. Eu digo a você também, meu amigo, que tu tem razão, mas não digo na parte de eu estar fumando fruto proibido, né, porque aí não dá. Mas bora aí me acompanhar que eu vou jogar um pouco de luz na sua mente. Várias crenças e mitologia contam isso, inclusive a própria Bíblia. A serpente é um símbolo dos serafins. Por esse motivo, se você realizar uma busca por diversas culturas e civilizações antigas, notará que repetidamente notasse culturas que cultuavam a um deus dragão ou a um deus serpente. Serafins são o que? Labaredas de plasma, entenda isso.
labaredas de plasma, labaredas de fogo. Labaredas lembram serpentes de plasma. Então o que acontece? A imagem serpente foi associada a Lúcifer, associação esta que também pode ser interpretada na Bíblia, refutando a ideia de que um animal especial, uma serpente com o dom da fala, disse a Eva que ela poderia ser como Deus, na tentativa de persuadi-la a comer o fruto. Lúcifer, serpente por associação, era quem guardava essa árvore central e proibida de ser acessada por Adão e Eva. Esse assunto vai longe. Se eu te mostrar qual era esse fruto, você vai ficar de cara. É um assunto para um outro vídeo, porque é um assunto muito extenso e vai longe. Mas voltando ao nosso raciocínio, em 1969 foram lançadas umas das primeiras memórias RAM baseadas em semicondutores de silício pela Intel, e dali em diante só foi relevância da importância desse mineral no mundo e a crescente necessidade digital para os avanços que haveriam de vir, né? Sem silício não estaríamos onde estamos tecnologicamente falando, né? Mas aí, as montanhas que conectam o céu com a terra têm sido associadas por muitas culturas à espiritualidade, tanto que no centro-norte existe o fenômeno chamado de aurora boreal, que é um efeito eletromagnético verde que acontece nos céus. As culturas antigas, quando viam aquilo, chamavam de árvore do centro do planeta, árvore cósmica. Desta forma, nota-se que a interpretação dessas culturas eram de que as cores se assemelharam a de uma folhagem, o verde. Conforme expresso na Bíblia em numerosas ocasiões, as montanhas que conectam o céu e a terra são cheias de sacralidade. Um exemplo de cultura antiga que traz essas árvores de pedra intimamente em sua mitologia é o Monte de Olimpo grego, detonando algo inacessível, a morada dos deuses. Lá no Arizona, como já dito no vídeo, existem vestígios dessas gigantescas árvores de silício, embora eles tenham preferido escondê-las, chamando-as de Parque Nacional da Floresta Petrificada. Agora eu quero que você me diga, como poderia a madeira se transformar em silício como que por magia? Como os restos de animais petrificados, sendo outra hora um organismo vivo, pode simplesmente acabar apodrecendo e desaparecendo? O conceito de petrificado é uma maneira de esconder a verdade. De acordo com a Wikipédia, esta petrificada floresta do Arizona assim se tornou pela irrupção de um vulcão da proximidade há milhões de anos. O resumo da explicação é que a lava, ao invés de queimar a madeira das árvores e torná-las cinzas, a petrificou em pedras preciosas. Pra você isso tem lógica? Soa como asneiras pra mim, mano. Não tem nem como pensar nisso. E lembrando, petrificação é diferente de fossilização. Por ser um bom condutor de energia, essas árvores do passado geravam frutos gigantes, como os cachos de uvas que os espiões israelitas colheram quando entraram em Canaã e precisaram de 2 homens para conseguir carregar. Essas árvores tinham vários quilômetros de altura, poderiam ser poderosos sistemas de inteligência da antiguidade. A partir dessas imagens, tem-se a impressão de que foram cortadas. E é sério, temos tantas pela terra e são para mim algumas das paisagens mais impressionantes que eu já vi. A evidência que aponta para as montanhas achatadas realmente sendo tocos de árvores gigantescas petrificadas é muito surpreendente. Não só se parece com troncos cerrados de árvores, mas apresentam características apenas encontradas em organismos biológicos e árvores. Mas Joseph, quem foi que cortou essas imensas árvores então? Na minha humilde opinião, os gigantes cortaram todas elas, pois necessitavam ali do seu composto mineral. Algumas formações, em especial essas hexagonais, nos deixam descrente do que ensinam. A Torre do Diabo, por exemplo, parece claramente com o toco de uma gigantesca árvore de 6 ou 7 quilômetros de altura. Nela também podemos ver como as suas colunas centrais não são completamente verticais, né? Mais curvada na superfície, como cada árvore faz naturalmente. Se fizermos aí um cálculo de simulação, chegaríamos a uma árvore de silício com cerca de 7 ou 8 quilômetros de altura. Muito importante também vocês saberem que cientistas do
Departamento de Parques Estaduais do Wyoming estavam realizando leituras sísmicas fotográficas abaixo da torre, quando descobriram um incrivelmente grande sistema radicular petrificado abaixo da torre. O Departamento de Parques divulgou um comunicado dizendo: descobrimos o que parece ser um sistema radicular gigante, originário da base da Devil's Tower. O sistema radicular foi medido a 4 milhas de profundidade por 7 milhas de largura. No momento estamos realizando estudos e testes para confirmar que isso é realmente um sistema de raízes e não uma coincidência. O material encontrado então abaixo dela são o que? Raízes. A Devil's Tower dos Estados Unidos é uma intrusão ígnea monolítica. Vale ressaltar que este monumento também é conhecido graças ao filme Encontros na Fase de Mergulho, por ser um ponto de encontro com extraterrestres no referido filme. Essa torre tem um desenho de colunas hexagonais semelhante a uma colmeia de abelhas. Já na Irlanda, temos mais evidências de nossas árvores gigantes de silício. De acordo com a Wikipédia, isso é colunas de basalto interligados e fruto de erupções vulcânicas. No entanto, essa explicação do Wikipédia não possui lógica. Todos nós sabemos como é uma erupção vulcânica, e não foram encontrados padrões precisos de hexágonos como resultado de lava fria. Esta aí é uma ilustração da estrutura interna de uma árvore como conhecemos, e assim agora é o interior das árvores gigantes de silício. Agora me diz se isso não é intrigante, não? Elas estão espalhadas por todo o planeta. Na escola me ensinaram que elas seriam os planaltos, mas como uma montanha é toda reta em seu topo, então quer dizer que a erosão só aconteceu nos lados porque em cima é toda plana? Estranho, não? O óbvio sempre desfilando na nossa frente, mas ainda o que? Não enxergamos. De onde será que veio os contos do gigante do pé de feijão que alcançava as nuvens? Antigamente as árvores alcançavam o céu e esse conto foi baseado nos seres e na natureza daquela época. Da mesma forma o conto do Jack e o Caçador de Gigantes. Enfim, a arte imitando a vida, a ficção recontando a realidade, contudo de forma alienada. Essas árvores gigantes apontavam e apontam um mundo muito diferente anterior ao dilúvio. Sabemos pouco sobre o mundo pré-diluviano, mas há muita evidência de que teve uma atmosfera e paisagem distinta da atual. O ambiente da Terra era substancialmente diverso do de hoje, inclusive com quantidade de oxigênio acima da que se encontra nos dias atuais. Por exemplo, isso proporcionava assim o gigantismo. O nosso Criador criou o ser humano em uma estatura muito maior do que a que estamos hoje. Nós reduzimos devido às drásticas mudanças ambientais provocadas pela inundação mundial. Não só as pessoas eram naturalmente altas, elas também eram altamente avançadas em tecnologia e intelecto. Vale ressaltar que os fatores naturais para o crescimento são o que? A abundância de oxigênio e nutrientes essenciais para a produção de células ou mecanismos orgânicos similares. Desta forma, o que existe no mundo antigo foi criado maior do que o que nós conhecemos nos dias atuais. Quando a Bíblia fala sobre gigantes, ela está se referindo aos Néfilins, que eram ainda muito mais altos do que os humanos comuns naqueles tempos. É fato que existiram homens gigantes sobre a terra, chamados de Néfilins. A Bíblia descreve esse povo como os varões da fama da antiguidade. E você já pensou em dar de cara com um gigante, tipos dos filmes por aí? Infelizmente, algumas pessoas se encontraram e não foi nada legal, principalmente se tratando dos Néfilins. Após o dilúvio, estes gigantes foram petrificados, isso porque os raios, descargas de plasma e água, que foi o que causou uma reação química nestes corpos à base de silício, petrificando-os. O mais intrigante, até para os mais céticos, é que já foram encontradas, inclusive, veias e artérias dentro de cavernas. Alguém me explica isso? Lembra do que eu falei que serafins são labaredas de plasma, serpentes de plasma? E sabemos que estudos e testes dentro do mundo elétrico que o plasma é responsável por tal configuração como petrificação. É só uma curiosidade, mas serafins, como já dito, são serpentes de plasma. E a medusa da mitologia grega, o que acontece se você olhar para ela? Petrificação. E por coexistência, os seus cabelos são o que? Serpentes. Legal, né? Mas agora vamos ver alguns exemplos de gigantes petrificados.
Aqui temos um elefante petrificado. Não tem como dizer que a natureza esculpiu isso perfeitamente ou de forma natural, né? Pra mim é um elefante petrificado. Agora temos um lobo, um outro elefante, agora um lagarto ou algo similar. E esse machado que alguém deixou por aqui. O melhor é que lá perto deste machado tem alguns cogumelos. Agora me diz se isso daí parece uma pedra comum. E não é uma, duas, três ou quatro ou cinco. São inúmeras espalhadas pelo planeta. O interessante é que todos têm essas pedras pontudas fazendo alusão ao nariz, boca e até queixo. Se você olhar para a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, nem precisa de tanta imaginação assim, que você vai visualizar a cabeça e um rosto, como esse próprio comercial da Vem Pra Rua demonstra. Vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Como vocês viram, nem mesmo os senhores do mundo negam isso. Bom, na verdade eles negam na nossa frente, mas depois debocham de nós vinculando a verdade em suas ferramentas de marketing, como as grandes mídias, por exemplo. E não dá pra dizer que o rosto daquele tamanho foi o vento que esculpiu, né? Haja sopro pra isso, e isso era um gigante. Aqui no Paraná no Pico, Itibiquire, você vê claramente o rosto com o nariz para o céu. Agora é de suma importância que vocês saibam que os gigantes, ou melhor, os seres que entravam nesses corpos, eram demônios, os anjos caídos. Por isso sua natureza era má, sempre mencionados na Bíblia e em todas as civilizações como inimigos dos seres humanos e do povo do Criador, o povo de Israel. Os índios, por exemplo, sempre diziam que batalhavam contra esses gigantes. Que fique claro que os gigantes são seres do mal, espíritos do mal que conseguiram entrar em nossa matéria. Isso aí já é um assunto para um outro vídeo. Assim como eu e você que somos seres anterior a esse que estamos agora, esses espíritos malignos conseguiram entrar em nossa matéria através da corrupção genética dos anjos caídos com o ser humano. Assim então eles entraram em nossa Matrix e estão por aqui até os dias de hoje. Os famosos senhores do mundo, Illuminatis, alguns famosos. Por isso, o Criador permitia matar esses seres, pois não era de direito deles estarem aqui. Entraram através do fruto do pecado, da relação das mulheres com os anjos caídos. Entendam, eles não eram pessoas comuns, eram maus e em toda a história humana sempre atormentavam ou governaram sobre os homens. E agora, para finalizar, eu quero que você faça pesquisas por si mesmo e chegue às suas conclusões. Esse canal foi criado com o intuito de questionar, pesquisar e trocar conhecimentos. Em breve trarei mais conteúdos sobre, por exemplo, a semente do mal e a semente do bem, a pré-existência do homem, a guerra celestial, o dilúvio e tudo relacionado à verdadeira história do homem. A nossa Terra foi criada através de eletricidade, energias, frequência, magnetismo. Conto com seu apoio e com seu like. Até a próxima. Que Yahweh nos abençoe. Fui!